galerinha do Pode Estar Aqui, estamos chegando aqui para mais um episódio e claro, sempre com gente muito especial. E como uma novidade, hein, a partir de agora, desse episódio, todos os nossos episódios já gravados e esse vai estar disponível no Spotify, que a gente vai deixar o link aí para vocês acessarem. Olha que chique, hein? Agora a gente está no Spotify também, além do YouTube, é claro. E a nossa convidada de hoje, ela ama cozinhar, ela quer ser referência em sua profissão. Ela tem 20 anos e nasceu em Embu-Guaçu, São Paulo. Gente, uma paulista que não pode estar aqui. Bem-vinda, Analice. Obrigada, é uma honra estar aqui, ser convidada. Achei ótimo, foi muito especial para mim esse convite e aí, principalmente com essa novidade agora do Spotify. No Spotify, olha que chique. Muito chique. Então, que negócio é esse? Você não é mineira? Não sou mineira, assim, não tenho sotaque, né? Porque todo mundo conhece paulista por causa do sotaque e tal. A família do meu pai, a maioria das pessoas nasceram em São Paulo, então muita gente tem sotaque e eu não tenho. Mas é porque eu vim muito nova, né? Vim com 4 anos, morar em Barbacena, então eu não consegui pegar Então, essa característica. Você já morou em Barbacena? Eu morei em Barbacena 6 anos. Ah, bacana. E você herdou de onde esse amor pela cozinha aí, por cozinhar? Tem alguma coisa a ver com família? Porque assim, muita gente não sabe, mas você é minha prima. Sim. E assim, eu sou ótimo na cozinha. Tô brincando. Eu só tô puxando a sardinha. Mas eu tenho certeza que a gente tem alguma herança familiar aí de pessoas boas na cozinha. Com certeza. Você herdou, isso foi da... Foi da família mesmo. Sempre fui muito cercada pela comida, né? Pela cultura culinária mesmo. Minha avó cozinhava muito, minhas tias, né? Aqui no Melo a gente tem a cultura das pessoas serem chamadas para cozinhar em casamentos, essas coisas. No seu próprio, minha mãe cozinhou, sim. Minha tia. Então, eu sempre fui cercada por muita comida, muita coisa nesse sentido. E aí, isso despertou em mim uma vontade. Principalmente porque era uma coisa muito artesanal, né? Nada industrial, assim, massa. Era sempre ali rosquinha, as quitandas em geral. Quitanda de modo geral. Quitanda de modo geral. E doce também, né? Minha avó sempre teve essa cultura de fazer o doce de goiaba. Então, eu sempre acompanhei deles plantarem o pé de goiaba até o processo de virar doce mesmo. Então, assim, foi de família mesmo. E a minha mãe sempre me incentivou muito. Ela sempre colocou eu e a minha irmã pra cozinhar, principalmente pra ter essa independência. E aí virou uma paixão. E aí daí você entrou numa onda de querer ter a formação em gastronomia. Como que foi isso? Então, eu saí do ensino médio, né? Eu saí do ensino médio em 2021 e aí eu me identifiquei muito até com uma fala da Rafa, que foi ela sair do ensino médio e não sabia o que ela queria fazer, né? E eu fui essa pessoa também. Eu saí do ensino médio e nunca tive essa vontade, assim, de ser alguma coisa, sabe? Desde o ensino médio você nunca soube que você queria? Não, eu não sabia o que eu queria ser. Eu ficava assim, meu Deus, eu saí do ensino médio, o que eu vou fazer da minha vida, sabe? Aí eu saí do ensino médio, eu tinha assim uma vontade e tal, mas não era nada muito aflorado. E o técnico em hospedagem também no IFET foi uma coisa que me aproximou mais dessa vontade, sabe? Porque a gente conhece muitas coisas no mundo de modo geral, né? Por causa do turismo e tudo mais. Então, essa vontade ficou mais aflorada dentro de mim. E aí, eu saí do ensino médio e surgiu a oportunidade de fazer o curso. O curso, na época, era pago. Então, assim, foi uma coisa que eu decidi junto com os meus pais, porque eram eles que iam pagar e tudo mais. Então, a gente decidiu investir no curso mesmo. E aí, eu entrei no curso no Senac em maio do ano passado. E, assim, fui super bem recebida, minha turma era ótima, meu professor era maravilhoso, virou meu grande mestre, a pessoa, assim, que me guiou até hoje no caminho da cozinha, sabe? E eu tô nessa até hoje, assim, e o primeiro dia de aula, quando eu sentei dentro da cozinha, assim, eu lembro, assim, como se fosse hoje, eu entrei dentro da cozinha profissional, meu professor tava, assim, na nossa frente, as cadeirinhas, e eu senti o cheiro, eu falei assim, é isso que eu quero. Sabe? Foi um despertar, assim, muito claro. Foi um despertar muito claro na minha cabeça. Legal. E dentro desse caminho seu aí da sua formação, eu vejo, assim, nas suas redes sociais, você tem bastante viagens, suas andanças, né? Sim. Pelo mundo. Isso faz parte do curso? Vocês vão conhecer coisas novas? Ou é uma troca mesmo de experiência entre outras turmas,
outras instituições? Então, aí dentro do meu curso de cozinha, eu acabei participando das competições Senac, que são uma competição que é particular do Senac. Só os alunos do Senac participam. E aí, com essa oportunidade, eu pude viajar para Belo Horizonte, fui várias vezes. E o Senac também, dentro das atividades dele, ele oferece várias oportunidades da gente conhecer outros caminhos, outras coisas, sabe? Então, eu tive a oportunidade de ir para Belo Horizonte competir, eu já fui para fazer almoço para a diretoria, fui para o treinamento dos professores também. Então, e agora esse final de semana eu estava para Tiradentes por causa do festival gastronômico, que é uma coisa também que o Senac tenta despertar na gente essa prática, sabe? E assim, é maravilhoso. E esse investimento é todo do Senac? Ou... É todo do Senac. Todo do Senac. Eles exploram mesmo o aluno de uma forma boa, obviamente, mas tentam sugar ao máximo essas atividades mesmo na prática. Analice, você falou aí um pouquinho sobre quão importante a sua família é dentro dessa construção sua. E quais são os pratos assim, preferidos que você sente aquele gosto de infância ou que você sempre faz, que é da rotina da família, encontro de Natal, enfim. Você tem esse prato preferido? Olha, um prato preferido eu acho que não, mas assim, o que sempre marca muito lá em casa é essas coisas assim mais simples. Arroz, feijão, carne. A minha mãe sempre ensinou isso pra gente, o básico bem feito, sabe? Então, o arroz que você vai fazer, que seja o melhor arroz que você vai fazer, sabe? E o arroz, assim, o arroz e feijão é uma gastronomia, é gastronomia? Porque quando fala gastronomia, dá a impressão, assim, daquele prato que tem aquele negócio melado em cima. É chique, eu acho sim. chique. Mas assim, o arroz e feijão que a gente come de dia, isso também faz parte de uma gastronomia? Sim. Isso é original? Sim, hoje em dia a gente tá num período da gastronomia, assim, né, falo por mim, vivência, onde a gente tá buscando as origens. Então, da onde vem esse arroz, da onde vem esse feijão, principalmente os pratos mineiros, sabe? O Senac tem essa parte de estudo também, da onde as coisas vieram e tal. Então, e eles tentam passar isso pra gente também. Então, a gente tenta valorizar o que vem, a nossa ancestralidade mesmo, sabe? E o arroz e feijão, a gente tem essa impressão mesmo de falar assim, nossa, gastronomia, que são os pratos franceses, aquela coisa rica e tal. E não, a gente vê que dentro dos restaurantes, dentro dessa alta gastronomia, o que é mais valorizado é o insumo mais simples, sabe? O arroz, o feijão, os produtos da horta, principalmente, sabe? E você gosta mais da comida mineira? Você tem uma preferência? Olha, assim? eu como de tudo. Tudo. O Senac me ensinou a comer de tudo, sabe? Eu tinha muito preconceito com a comida. Preconceito mesmo, sabe? Preconceito de experimentar. Falava que não gostava antes de provar. E o Senac me ensinou isso, a provar de tudo. Você já provou jiló? Já. E você gosta de jiló? Eu gosto. E o Senac te ensinou? O Senac me ensinou. Exato. Nossa, eu não gostava de abóbora. Não era uma coisa que eu falava assim, ai, queria comer abóbora. Não, e o Senac me ensinou a comer abóbora, chuchu. Mas ensinou como assim que você fala? Ensinou? Porque a gente é muito habituado a comer uma coisa só de uma maneira. Por exemplo, a abóbora. Lá em casa, minha mãe sempre fez abóbora, picadinha, refogada e tal. E a gente aprende que um único produto pode se transformar em várias coisas, entendeu? Então, assim, abóbora no pão, abóbora como purê. Sério? Então, assim, o Senac me ensinou isso, sabe? A transformar o alimento. A Cássia tem uma mania de pegar as coisas assim, fazer umas tortas de alguma coisa assim também. Reinventar o alimento. Reinventar, isso, justamente. Exato. Porque acho que na cozinha, não sei se isso é correto, mas eu acho que nada perde. Nada perde. Nossa, esses dias eu aprendi a fazer um bolo de casca de banana. Então, assim, nada perde. Você não perde nada mesmo. Dentro da cozinha, a gente também tem, por exemplo, as sobras dos alimentos, assim, que servem como tempero. Por exemplo, alho, cebola, a cenoura. A gente pode juntar isso tudo. E aí tem técnicas que são aplicadas nisso. Mas vira um fundo. Por exemplo, quando você vai fazer um risoto, você pode usar esse fundo para saborizar o risoto. E vocês aprendem isso dentro do curso ou tem uma parte, tipo, só voltada para nutrição?
No curso, a gente tem as UCs, que são as unidades curriculares. Então, a gente aprende desde as boas práticas, higiene, como se portar, uniforme e tudo mais, essa parte básica de nutrição. Aí a gente passa para as outras unidades, né? Que vão evoluindo conforme as técnicas também. A gente começa com a técnica mais básica e vai se aprimorando. E por falar em técnica, você tem questão de etiqueta, Analice? Tipo assim, a gente é simples, como com garfo, Sim. uma coisa só, mas você gosta disso? Lá vocês aprendem isso? Como que é? Porque assim, para você apresentar um prato, óbvio que tem a forma correta de você comer, tem o salgados correto. Você gosta disso? Tipo assim, isso te interessa ou é muito mimimi pra você? Me interessa, assim, eu não tenho essa prática no meu dia a dia. Não vou falar que eu monto mesa e tudo bonitinho, mas assim, dentro do curso a gente aprende, porque a gente sempre fala, né, que o salão tem que andar junto com a cozinha. Então, se a gente faz um prato e aí o pessoal que organiza o salão, o restaurante, não coloca o talher adequado para comer aquele prato, perde um pouco o sentido, sabe? Então, dentro do curso a gente também aprende um pouco de etiqueta pra saber mesmo os dois lados da moeda. Cada prato tem talher, correto? Tem de peixe, de carne, aí tem a sobremesa. Eu não vou saber te falar certinho, porque, como eu falei, não é uma coisa que eu me aprofundei muito, mas a gente tem um pouco de noção disso também. E nas reuniões de família, quem que é a estrela da cozinha? Você? Agora tá sendo, né, assim... o pessoal fala, deixa que a Analice faz. Aí eu que penso e tudo mais. E você faz todo tipo de comida, doce? Faço todo tipo de comida. Tudo não tem aquele negócio de cansado? Você não cansa? Tipo assim. É muita gente. Sua família, por exemplo, tem umas 20 pessoas. Você vai cozinhar com o maior prazer para essas 20 pessoas? Sim. Ou dá aquele negócio de, ai, nossa, visita? Assim, a gente tem muito aquilo, né? Cozinha de novo, porque a gente fica o dia inteiro na cozinha. E chegar em casa e cozinhar novamente é um pouco cansativo. Mas assim, é tão legal ver o orgulho mesmo, sabe? Eu vejo o orgulho na carinha de cada pessoa. Ai, que legal e tal. Então, Vocês prazeroso também, junto com a sua recompensa. Vocês cozinham A juntas? maioria das vezes é a gente juntas. E a sua irmã? A minha irmã, ela gosta de experimentar, sabe? Mas eu tento trazer ela também, pra me ajudar, pra ela se envolver nisso e tal. Você falou sobre o Senac, eu já fiz curso lá também, Cássia também. É uma instituição, assim, eu acho que é de alto nível. Alta técnica, excelentes professores, um ou outro que destoa. Sim. Todo lugar tem. tem. Todo lugar, sim. Mas eu acho uma instituição, assim, que aquilo que você falou lá atrás, ela te impulsiona, te bota lá na frente. Sim. Você acha que foi certo? Que negócio assim, eu acertei, eu não errei na instituição, é um investimento que vale a pena? Olha, foi assim, o Senac me abriu oportunidades e visões de mundo que eu não tinha, sabe? Hoje, eu falo que eu pretendo seguir na cozinha, mas a minha meta, assim, é ser professora dentro da área da cozinha, sabe? Foi uma coisa que o Senac me despertou justamente por causa dos profissionais. Porque, pelo menos, né, na área da cozinha, são profissionais, assim, muito comprometidos, que tentam buscar o melhor do aluno, que, como eu falei, fui tratada super bem. Então, eu acertei muito quando eu escolhi o Senac para fazer meu curso. E o jeito que a gente faz em casa, Analice, tem alguma coisa errada? Cara, a gente aprende que tá tudo errado. Assim, a faca que a gente usa, a panela que a gente usa, tudo isso interfere no... Mas como assim a faca? Porque a gente, dentro, né, das UCs, a gente tem a unidade curricular que fala sobre cortes. E cada corte tem um nome, tem uma técnica para se fazer. Então a gente não pode falar, eu tô cortando essa cenoura em quadradinhos. Entendeu? A gente tá cortando a cenoura em Brunoise, em Julienne. Tem todo nomes por trás e tal. E a gente não sabe disso. Mas e se você sabe disso, eu fico nojo, né? Porque você vai cortar com a sua família que corta em cubinhos, em quadradinhos, e você fala assim, eu tô cortando em... A minha mãe, ela tem mania... Já viu couve? Cortar na mão. Aquilo, a gente não corta nada na mão, assim, é na tábua. Tudo na tábua. Tá, tudo na tábua. Cada fica tábua... A mesma coisa. Fica. Assim, não com o mesmo, né? Tem toda uma prática. Minha mãe, se ela pega pra cortar na tábua, ela... Tem gente que corta muito fino, né?
A minha mãe corta super fininho, Muito é fino. muito legal. E cada tábua tem uma cor, cada tábua serve pra uma coisa. A tábua vermelha é pra carne, a verde é pra vegetais. E aí em casa a gente tem uma tábua de madeira. Tem um negócio também que não entendo muito, mas eu já vi que é alguma coisa de contaminação cruzada, né? Sim, a gente a aprende porta que isso. sai, não tem um negócio que... É igual o frango. A gente não pode, a gente tem que tomar muito cuidado com o frango, principalmente. É uma coisa que a gente sempre ouve dentro da cozinha. A tábua que a gente corta frango é a amarela, que é para aves. A gente não pode, por exemplo, cortar uma carne em cima da tábua, porque pode haver a contaminação cruzada, sabe? Eu não sei te explicar direitinho o que é, como é que funciona, porque a gente também não entra a fundo nessa parte de higiene tão aprofundada. Mas você que tá na assim. cozinha também não sai, né? É o garçom, no caso. É o garçom que sai. Aí a gente aprende isso também, que o uniforme a gente coloca a partir do momento que a gente entra na cozinha. Não pode ficar saindo com o uniforme e tal, porque pode haver essa contaminação. Então a gente prepara o prato e aí tem o lugar do prato sair e da cozinha pra fora quem é responsável é o garçom. Eu já vi em novela que a pessoa chega, ela fala, quero falar com o chefe. Uhum. Isso é comum? A gente... E aí, no caso, o chefe pode ir lá, ele... Pode. Geralmente o chefe não é a pessoa que cozinha. Sério? Geralmente... Tipo o líder da... Ele é o líder, sabe? Ele é a voz de comando. Então, por exemplo, em Tiradentes a gente tinha um chefe, 2 chefes franceses responsáveis pelo jantar. E aí eles deram os comandos. Geralmente a comida é toda preparada antes. Na hora mesmo do jantar é só finalizada. Entendi. Então, tudo é preparado antes, separado. A gente chama de mise en place. Que aí é tudo armazenado da forma correta e na hora a gente usa. Então, eles dão a voz de comando e aí as pessoas responsáveis executam. E eles ficam só ali observando, acertando alguns detalhes e tal. Essa parte, assim, é bem de novela mesmo. Eu não acreditava que seria, sabe? Mas a gente fica encantado, porque a gente fala, eu vi isso em filme, sabe? Então, é muito legal. Annalise, você participou também do Festival de Pratos Típicos aqui na cidade esse ano. Você teve uma experiência legal, tipo assim, que eu vi que você ficou muito feliz de ser um festival que valoriza, né, a cultura local, as tradições, né, culinárias. O que isso representa para você, assim, esse festival? Olha, quando eu fui convidada, eu fiquei muito feliz. E quando eu soube que ia ter também, principalmente, porque valoriza, assim, minha mãe, minhas tias, minha avó, tudo que elas me ensinaram, sabe? Porque a gente sabe que é tudo muito artesanal, que é tudo muito, assim... Não tem nada de glamuroso no sentido de riqueza e tal. Mas, assim, culturalmente é tão maravilhoso, sabe? Que saber que foi feito num tacho de cobre, no fogão a lenha. E isso é o que eu aprendi. Então, assim, foi muito especial pra mim participar. Você participou, você só estava como convidado ou você participou no julgamento? Eu participei no julgamento, fiquei no julgamento dos doces. E quais são os critérios, assim? Por exemplo, igual isso que você tá falando de questão original, que é feita no tacho e tal... O que é que você sente de diferença? É gosto mesmo, é paladar total? Ou você sabe identificar quando você está experimentando todo esse processo que passou o alimento? Identificar é difícil, né? Mas a gente percebe pelo formato do alimento mesmo. Dá pra perceber quando é feito de maneira industrial e quando é feito de maneira... Comeu aquele negócio que te enganou, tipo assim, tava lindo... Aí você vai experimentar, tá muito ruim? A maioria, assim, que a gente vai experimentar, por exemplo, que tá muito bonito, aí a gente fala assim, nossa, vai estar muito gostoso. E geralmente não é assim, sabe? A gente come muito com os olhos, primeiramente, sabe? Mas geralmente não é assim. Às vezes o negócio tá servido ali pequenininho e tal, é muito mais gostoso do que aquilo que tá muito bonito e tal. Mas assim, no festival tava tudo muito gostoso, tava muito bem apresentável. Você experimenta vários. Os últimos não ficam prejudicados, tipo assim, essa ordem? Porque você vai estar cheia ou tá com doce já agarrado na... Então, aí a gente sempre procura experimentar pouquinho, né? Pra não ter esse negócio de ficar satisfeito e tal. E bebe água. Vai bebendo água água comum. Pra poder ficar... Entendi. Tudo ok, entendeu? Entendi. E não prejudicar, porque também não é justo, né? Mas é um festival, assim, muito bacana, né? Eu acho que
E sempre tem uma disputa, assim, também. Aham. Os bastidores, né? Quem Aham. vai conseguir, quem não vai. E esse ano, acho que a premiação acho que foi melhor. Então, assim, Sim. isso valoriza, né? Eu acho Com certeza. que a tradição, ela tem que manter mesmo. Porque uma hora acaba, né? Sim. E aquilo que você disse, né? Sua mãe passou pra você, que você vai passar pros seus futuros filhos, enfim. Isso tem que manter, essa tradição tem que manter. Sim. E aí você, Analice, ela sai do ensino médio, escolhe o que vai fazer. É uma Analice diferente hoje, mais madura, mais consciente? Com certeza. Nossa, hoje eu consigo ter muito mais clareza nas minhas decisões, sabe? Porque a gente acha que, eu pelo menos, né, achava que quando saísse do ensino médio e escolhesse o que eu fosse ser, né, no futuro, que aquilo ia afetar só a mim. E na verdade não, né? Afeta todo mundo ao meu redor, as pessoas que convivem comigo. Então, hoje em dia eu tenho muito mais clareza nas coisas nas decisões que eu vou tomar. E você se considera ser uma pessoa independente? Você Sim. é independente? Hoje eu me considero independente. Você mora sozinha, não? Moro em Barbacena. Ah, é? Eu tive que me mudar porque o Senac estava ocupando um espaço de tempo no meu dia muito grande e aí eu não conseguiria tá indo e voltando todo dia, né? Então eu decidi novamente com os meus pais que eu iria me mudar para Barbacena. Mas você estuda o dia todo? Então, esse ano eu tava fazendo o treinamento das competições de manhã e à tarde eu fazia curso de confeitaria. Então, assim, eu ficava de 8 às 6, por exemplo, no Senac, sabe? Aí foi preciso mudar. Foi preciso mudar. E foi difícil? Tá difícil? Foi difícil, assim, foi um processo que eu demorei a entender, sabe? Eu fiquei um tempo deprimida e tal, porque a gente sente muita falta. E Você ficou deprimida? Fiquei deprimida. Nossa, foi muita terapia pra poder entender o que estava acontecendo, sabe? Eu me sentia muito sozinha, porque a minha casa... São 4 pessoas dentro da minha casa, mas assim... 4 pessoas que falam muito. Barulho. Então, eu tenho 3 cachorros. Então, a minha vida é agitada, sabe? E aí, chegar em casa e não ter a jantinha da minha mãe, que é uma coisa que, assim, é um privilégio ter. Sim. A janta da minha mãe em casa. Não poder brincar com os meus cachorros, não poder conversar com a minha irmã. Então, eu fui ficando um pouco deprimida com aquilo, sabe? E agora, o que vai ser? E aí, eu ficava refletindo na minha cabeça. Será que vai ser pra sempre assim? E aquilo foi me assustando, mas com o passar do tempo, assim, eu fui entendendo e eu fui entendendo também que é normal se sentir daquele jeito, que não é um problema se sentir deprimida, foi uma mudança muito grande, então eu fui entendendo e agora eu tô mais tranquila, sabe? E sempre foi meu sonho também morar fora, viajar e viver novas experiências, e faz parte também ficar longe. Eu acho também que nunca vi nenhuma pesquisa relacionada a isso, mas eu acho que é muito mais difícil para mulher, né? Eu tenho essa sensação. Porque eu saí de casa com 19 anos, se eu não me engano. Saí de casa assim, mudei de uma rua para outra, dentro do Melo. Mas não tava mais com a minha mãe, eu não aquilo que você disse, o almoço eu não tinha, a janta eu não tinha o cuidado, não tinha a atenção. E eu fui obrigado a ser uma pessoa adulta muito rápido. Sim. Eu já era maior, óbvio, mas eu fui obrigada a assumir os meus compromissos muito rápido. Então eu vejo às vezes uma pessoa que tá na idade já de ser madura, eu não tenho paciência, mas eu tenho que parar e pensar, pô, ela vai estar no tempo dela, ela vai ter o tempo dela. Sim. E pra mim isso é muito mais fácil. Por exemplo, quando eu casei, a Cássia passou por isso, tipo, eu acho que ela ainda passa um pouquinho, sabe? Não vou mentir. Eu acho que ela ainda passa um pouquinho de... Eu não diria depressão, assim, no sentido de estar deprimido. Eu acho que é uma saudade mesmo, né, daquele conforto, daquele lugar onde ela foi criada durante muito tempo. E pra mim isso foi muito fácil. Inclusive eu queria muito. Então quando a gente muda, a gente tá numa casa nova, aquilo eu desliguei totalmente do que eu vivia lá atrás, entendeu? Sim. Totalmente mesmo. E eu tenho essa facilidade. A mesma forma que eu tenho facilidade de... eu gosto muito de você. Se você me fizer raiva, a mesma intensidade que eu tive, a facilidade que eu tive de gostar de você, eu vou ter facilidade de me afastar de você também. Isso pra mim é muito fácil, entendeu? Mas eu acho que é do homem, eu não sei se tem alguma coisa a ver. Pode ter mulher também assim, mas eu acho que a maioria dos homens, eles têm mais facilidade de desapegar
do que a mulher. Do que a mulher, né? Eu acho que tem uma coisa maternal mesmo, de instinto feminino, sim, né? Sim. E aí, Analice, a gente comentou sobre chefes de cozinha, que eu tava falando de questão de novela e tal. A maioria, falando sobre homem, eu vejo que a maioria são chefes, né? Homens. Sim. Por mais que é um lugar que a sociedade a vida toda vem falando que a cozinha é lugar de mulher, sabe? Eu ouço muito isso, que eu acho ridículo. Sim. Você ainda vê que o espaço da mulher como chefe de cozinha ainda é muito baixo, é muito pouco? Com certeza. Eu não trabalhei com nenhuma chefe mulher. Nenhuma. Assim, eu tenho contato com algumas que são professoras dentro do Senac, mas assim, perto de mim eu não tenho nenhuma chefe mulher, são todos homens. E assim, são excelentes, muito competentes, mas é uma coisa que até o próprio Senac fala comigo, fala, nossa, Ana, a gente precisa de mulheres para integrar o time, sabe? Porque não tem. E a gente nota que, assim, às vezes não por querer, mas que a nossa opinião dentro da cozinha, que é a maioria homem, não é tão respeitada, sabe? E é difícil estar num lugar assim, sabe? Eu confesso que no começo eu me senti muito reprimida de estar num lugar onde todo mundo é homem e você não tem uma referência. Porque eu, particularmente, me sinto mais à vontade conversando com uma chefe mulher do que com um chefe homem, sim, sabe? Sim. Então, não ter isso foi complicado. Porque você entra na televisão e os programas culinários são mulheres, estão ali na sim. frente, mostrando como que faz, não sei o quê, a receita, o passo a passo. Mas aí você vai no dia a dia, isso não existe, assim. Você vai lá, eu quero falar com o chefe. O chefe, ele é homem. Ele é homem. A maioria é homem. E a cozinha sendo da mulher. Da né? mulher, sim. Aquela coisa assim, não que seja, mas sim. É que a sociedade mesmo diz, né? Cozinha é coisa de mulher. Então, se é coisa de mulher, por que não... Que não tem mulheres chefiando uma cozinha, né? Sim. Porque eu acho que esse lugar da mulher que eles falam que a mulher tem que ficar na cozinha, mas é um lugar baixo, né? Que não pode chefiar, que não pode mandar. O aventalzinho. Exato. Né? Então, assim, igual eu falei, a gente precisa, assim, de mais mulheres dentro da cozinha pra chefiar, sabe? Pra estar ali, pra mandar, porque eu acho também a gente tem a falsa impressão que o chefe tem que ser ríspido, tem que ser duro, e não é assim que funciona, sabe? Dá pra chefiar uma cozinha tendo delicadeza, tendo amor mesmo, sabe? Não só essas características más, sabe? Sim. E na hora da pressão? Tem tumulto dentro da cozinha? Tem. Muito tumulto dentro da cozinha. Sua cabeça ferve na hora, sabe? Porque vamos, tem hora pra servir e agora pega isso pra mim, pega aquilo. Então, assim, você tem que estar com o seu emocional bem alinhado. Porque senão... E é muito risco, né? É tudo muito quente, é faca, é um monte de coisa. Então, se você tá um pouco desequilibrado, aquilo pode ser gatilho pra acontecer alguma coisa. No curso, vocês, servem pra alguém? Como funciona isso? Ou é vocês sim. mesmos que... Não, porque eu vejo assim, você posta cada coisa de louco. Eu fico assim, meu Deus do céu. Hoje ela tá comendo churrasco, então é terça-feira, só dia de churrasco. Aí não sei o que, é um doce, eu não sei os nomes. Mas vocês mesmos fazem um experimento ou... Porque parece que o hotel vai voltar, né? Sim. A funcionar. Sim. E eu já cheguei, quando eu fiz curso de agente de turismo rural, a gente chegou a fazer uma visita técnica no hotel. No hotel. E a gente almoçou lá, que foi servido por alunos na época. E aí, como funciona hoje? Então, o hotel tava arrendado, né? E aí a gente não tinha mais participação. Eu, quando fui fazer curso, a gente não tinha mais participação dentro do hotel. Então a gente produzia os alimentos e a turma mesmo comia, ou então a gente fazia parceria com turma de garçom, e aí a gente fazia e eles serviam. Mas essa pressão que você diz na cozinha é uma coisa prática ali do momento ali que tem que ter? Ou você presenciou isso numa situação real? Eu presenciei isso, por exemplo, no festival que eu fui, entendeu? Que aí a gente trabalha numa cozinha profissional mesmo. Nas aulas a gente não pega tanto isso porque a gente tá aprendendo ainda, sabe? Então não funciona desse jeito, é um professor só.
Então não tem muito isso. Agora, com o hotel voltando, eu acredito que a gente vai aprender isso mais na prática, sabe? Porque vai voltar esse modelo de ensino, da gente produzir os alimentos e servir para os hóspedes. Então tem muito isso. legal, né? Porque você já vai ter experiência ali. Na prática mesmo. né? Que o hotel deveria Sim. oferecer. E o que a gente pode esperar da Analice aí no futuro, dentro desse caminho gastronômico aí? Ai, dentro do caminho gastronômico, eu acho que eu pretendo reunir repertório. É uma coisa que eu preciso muito dentro da minha profissão. E não cansar de aprender nunca, porque todo dia surge uma coisa nova, uma técnica nova. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho que levar. E ser professora também é uma coisa que eu quero muito. Ser professora dentro da área da cozinha. E dentro dessa ideia de ser professora, Annalise, você tem em mente algum projeto para a sociedade merlense? Assim, você pensa alguma coisa? Assim, eu penso muito na escola, sabe? Trazer essa profissão, porque uma coisa também que eu acho que a gente aprende muito quando a gente tá na escola é que profissão é só ser advogado, médico, bombeiro. Você E acredita nunca que cozinheiro. na minha época de ensino médio, teve uma semana vocacional. E aí, o último dia, eles convidaram profissionais para a gente fazer pergunta e eles responderam um pouco sobre cada profissão. E tinha tudo, menos o que eu interessava. E aí tinha, igual você disse, tinha médico, engenheiro, advogado, enfermeiro, enfim, só as profissões. E não tinha alguma coisa do que eu queria, até porque eu fui conhecer a publicidade muito à frente, mas na minha ideia eu queria artes cênicas, eu queria teatro, eu queria alguma coisa assim. Mas aí descobri a publicidade, né, que é uma área da comunicação, que eu me sinto realizado também, mas você não escuta falar a palavra publicitário. Sim. Isso não existe, porque você tem que ser advogado. A gente escuta isso na própria família. Sim. Você não é advogado, você não é engenheiro, você não é nada, né? Você vai ser pobre. Exato. Não importa, às vezes eu posso ser advogado, trabalhar de caixa, o supermercado tá super feliz. O que importa é o meu sucesso íntimo, né? Sim. E aí você disse aí sobre a gastronomia, e é uma área, assim, sensacional. E trazer isso pro pessoal aqui, eu acho que vai ser... E eu acho que também... trazer isso, principalmente porque o Senac sempre está oferecendo curso, principalmente na área gastronômica, cozinha, confeitaria, padaria. Então, assim, divulgar também isso, mas ensinar para eles também que dentro da cozinha você não precisa ser só cozinheiro, só chefe. Você pode ser professor, você pode ser personal chefe, pode ser várias coisas. Abrir esse mundo mesmo para eles, como foi feito para mim. Que dia que você vai fazer um workshop, cozinhar pros amigos? Ai, gente, que chique. Workshop. É só marcar. Eu tô aí, entendeu? Aproveitar esse tempo agora que eu tô livre, eu tô aí. Fazer um café colonial, né? Café colonial, uma coisa bem chique. Sim. Annalise, um prazer ter você aqui no Pode Estar Aqui. Prazer foi meu. Muito obrigado por ter vindo, você. tá? A gente deseja assim, muito sucesso pra você, que você continue nesse caminho brilhante. Obrigada. Com esse sorriso, com esse olhar. E o que eu acho assim, uma coisa que mais me encanta em você é a sua verdade. Eu acho que você é muito parecido comigo, é 880. Não é? Transparece tudo, entendeu? Isso, eu acho isso fantástico e eu tenho certeza que isso na cozinha faz uma grande diferença. Sim. Muito obrigado. Obrigada a você, tô muito feliz. Semana que vem a gente volta com mais um episódio pra vocês, hein?